Jerusalém, por volta do ano 34 depois de Cristo, na efervescência religiosa da época, um homem se destacava pelo seu fervor e rigor. O nome dele era Saulo de Tarso. Educado aos pés de um dos maiores mestres da lei, Gamaliel, Saulo via o novo movimento cristão, conhecido como o Caminho, como uma heresia perigosa, uma ameaça direta à fé e às tradições de seus antepassados. Mas Saulo não era apenas um espectador passivo. Ele era um agente ativo da perseguição. Sua convicção era tão intensa que ele se tornou um perseguidor implacável dos primeiros seguidores de Jesus. A Bíblia nos conta um momento crucial: o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Enquanto as pedras eram lançadas, Saulo estava lá, não para participar diretamente, mas para guardar as vestes dos executores. Um gesto que simbolizava sua total aprovação e cumplicidade naquele ato de violência. Para ele, era um ato de justiça, de purificação da fé. Ele acreditava estar fazendo a vontade de Deus. O zelo de Saulo não conhecia limites geográficos. Não satisfeito em perseguir os seguidores do caminho apenas em Jerusalém, ele sentiu a necessidade de expandir sua missão de extermínio. Ele foi até o sumo sacerdote e pediu cartas de autorização para viajar até Damasco, uma cidade a mais de 200 quilômetros de distância. O seu objetivo era claro e brutal: prender qualquer homem ou mulher que encontrasse ali e que confessasse o nome de Jesus, trazendo-os acorrentados de volta para Jerusalém para serem julgados e punidos. Imaginem a cena: Saulo e sua comitiva cavalgam pela estrada poeirenta sob um sol escaldante. A determinação em seu rosto, a fúria em seu coração. Ele era a personificação da justiça própria, um homem convencido de que estava do lado certo da história, limpando o mundo de uma fé que considerava corrupta. Cada passo em direção a Damasco era um passo em sua cruzada pessoal. Mal sabia ele que aquela mesma estrada que ele via como um caminho para a prisão de outros se tornaria o palco de sua própria libertação, um encontro que mudaria não só seu destino, mas o curso da história humana. E então aconteceu. No meio daquela estrada poeirenta, perto do meio-dia, algo extraordinário rompeu a normalidade da viagem. De repente, uma luz vinda do céu, mais brilhante que o próprio sol, brilhou intensamente ao redor de Saulo e de seus companheiros. Foi tão avassaladora que todos caíram por terra. Saulo, o líder da expedição, o homem que se via como um farol da verdade, foi jogado ao chão, completamente cego e desorientado por aquele clarão celestial. No silêncio que se seguiu ao caos, uma voz ecoou, profunda e calma, mas carregada de uma autoridade inquestionável. A voz não falou para a multidão, mas diretamente para ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Confuso, assustado e ainda no chão, Saulo mal consegue articular uma pergunta. Sua voz trêmula: Quem és tu, Senhor? A resposta veio, e com ela, a revelação que despedaçou todo o seu sistema de crenças. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Pensem no impacto disso. O homem que Saulo acreditava estar morto, cujo nome ele tentava apagar da face da terra, estava vivo, e mais, estava falando diretamente com ele. Aquele que saiu de Jerusalém para cegar os outros com a sua justiça legalista, agora estava fisicamente cego pela glória da verdade encarnada. Seus companheiros de viagem ouviram o som, mas não viram ninguém. Eles o levantaram do chão e, para seu espanto, perceberam que, embora seus olhos estivessem abertos, ele não conseguia ver nada. Conduzido pela mão, como uma criança indefesa, o temido perseguidor entrou em Damasco, não como um conquistador, mas como um homem quebrado e cego.
Por 3 longos dias, Saulo permaneceu na escuridão total. 3 dias sem comer, sem beber, imerso em oração e jejum. Imagine o turbilhão que passava por sua mente, todas as suas certezas, toda a sua teologia, todo o seu propósito de vida, tudo havia sido virado de cabeça para baixo por um único encontro. O criminoso que ele caçava era, na verdade, o Senhor. A heresia que ele combatia era, na verdade, a própria verdade. Foi um período de profunda humilhação e reflexão. Enquanto Saulo passava por essa transformação interna, em outra parte de Damasco, um discípulo chamado Ananias recebeu uma visão do Senhor. A instrução era chocante. Vá até a rua chamada Direita, na casa de um homem chamado Judas, e procure por Saulo de Tarso, pois ele está orando. Ananias ficou aterrorizado. Ele conhecia a reputação de Saulo. Senhor, ele respondeu, tenho ouvido de muitos sobre este homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? E ele tem autoridade dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor insistiu, revelando a Ananias um plano muito maior. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, e os reis, e os filhos de Israel. Apesar do medo, Ananias obedeceu. Ele encontrou a casa, entrou e, com uma coragem, nascida da fé, aproximou-se do seu maior inimigo. Ele colocou as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E no mesmo instante, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. A escuridão física se dissipou e ele recuperou a visão. Mas a luz que ele via agora era diferente. Era uma luz que vinha acompanhada de paz, de um novo propósito. Imediatamente, ele se levantou e foi batizado. E após se alimentar, suas forças foram restauradas. A transformação foi tão radical e imediata que chocou a todos. Aquele mesmo Saulo, que veio a Damasco para prender cristãos, sem perder tempo, foi diretamente para as sinagogas. Mas em vez de prender, ele começou a pregar. E sua mensagem era a mais improvável de todas. Jesus é o Filho de Deus. As pessoas que o ouviam ficavam atônitas, perguntando umas às outras, não é este o homem que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E não veio ele aqui para levá-los presos? Saulo, no entanto, se fortalecia cada vez mais, confundindo os judeus que viviam em Damasco, provando com as próprias escrituras que eles tanto estudavam que Jesus era, de fato, o Messias. A partir daquele momento, Saulo tornou-se, Paulo, o perseguidor, tornou-se o apóstolo. O maior inimigo do cristianismo tornou-se seu maior defensor e missionário. Paulo dedicou o resto de sua vida a espalhar a mensagem que um dia ele tentou destruir. Ele viajou milhares de quilômetros pelo Império Romano, enfrentando naufrágios, prisões, açoites e perseguições. Tudo para fundar comunidades cristãs e fortalecer a fé dos novos convertidos. Sua mente brilhante, antes usada para distorcer a lei e justificar a perseguição, foi redirecionada para escrever algumas das mais profundas e belas obras de teologia da história. Suas cartas, que compõem quase metade do Novo Testamento, continuam a moldar o pensamento cristão até hoje, com textos como o hino ao amor em 1 Coríntios 13 ou as poderosas declarações de fé na carta aos Romanos. A história da conversão de Paulo na estrada para Damasco é muito mais do que um relato biográfico. É uma prova poderosa de que a transformação é possível para qualquer um. Ensina-nos que ninguém, por mais perdido ou hostil que pareça, está longe demais para ser alcançado pela graça de Deus.
A queda de Saulo foi, na verdade, o momento em que ele começou a se levantar de verdade. Foi uma mudança de direção que não alterou apenas a vida de um homem, mas que mudou para sempre o curso da história da humanidade. Se você gostou de mergulhar nesta história incrível e quer conhecer mais sobre as figuras que moldaram o mundo com sua fé, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!